Fala minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta terça-feira, hoje é dia 3 de outubro de 2023. A gente tá por aqui para trazer muita informação para você de esporte, de futebol e tá recheado hoje de informações. Copa Sul-Americana, semifinal entre dois clubes brasileiros, né? De um lado Fortaleza, do outro Corinthians. Quem vencer chega à decisão da competição. Um novo empate, né? Assim como aconteceu na semana passada. Conheceremos aí o clube brasileiro que vai representar, o clube, né, que vai representar o futebol brasileiro na final da Copa Sul-Americana, nas cobranças de penalidade máxima. Pois é, já informação do Fortaleza, informação também do Timão do Corinthians. Hoje falaremos também sobre Liga dos Campeões da Europa, é a segunda rodada da fase de grupos da competição. Tem jogão, tem só jogão hoje, a gente passa já os jogos desta terça-feira da competição, rapaz, da maior competição, maior e melhor competição do planeta, envolvendo clubes. Já falaremos também uma questão importante no Clube de Regatas Vasco da Gama. Por que o Vasco sofre tantos gols no fim do primeiro tempo? A gente fala já. Falaremos também sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira se inicia mais uma rodada da competição e a gente vai falar aqui da Série B especificamente. Claro que vamos falar de quase tudo da Série B, ou tudo da Série B, né? Mas vamos falar especificamente de Sport Vitória, dois dos clubes que estão aí praticamente classificados para a Série A do ano que vem. Claro, o Juventude também é outro time que está ali também, né? Tem uma tabela um pouco mais tranquila e a gente fala já. Falaremos também de Libertadores da América. Amanhã o Internacional recebe o Fluminense na decisão aí da semifinal para ver quem chega na final da Libertadores da América. O Inter já treinou, né? Cudê indica manutenção de Hugo Malo entre os titulares para pegar o Fluminense. Já o Flusão, rapaz, foi com muita motivação aí rumo ao Rio Grande do Sul. Pois é, após o Aeroflu no Rio, delegação do Fluminense chega a Porto Alegre para a semifinal com o Internacional. Já a gente fala também desse jogão, convocadas da seleção feminina. Já a gente passa para você a lista aí, né, para a estreia de Arthur Elias. Tudo isso e um pouquinho mais, daqui a pouquinho a gente fala também de Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo entrou em campo ontem. Decepcionou, viu, gente? Decepcionou e a pressão só aumenta. Cristiano, mas o Botafogo ainda tem 7 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas poderia estar bem mais tranquilo e bem mais próximo aí de conquistar o Brasileirão 2023. Ontem, o tal do Bruno Lage, rapaz, o torcedor saiu gritando é burro, e já eu conto porque o torcedor ficou uma arara com o Bruno Lage, técnico do Botafogo. Segura aí, que tem 2 recados para vocês. Um de Porções e Bolos da Linde, aliás, Porções e Bolos da Linde, presta atenção aí nesse recado, porque o Porções e Bolos da Linde tá com uma super novidade para você, uma promoção bem bacana que você não pode e nem deve perder. Depois tem a chamadinha de Cristiano Santos, a voz que divulga você, para você que tem o seu comércio, aí, o seu estabelecimento, vai fazer a sua festa, né? E quer divulgar, quer aí uma gravação de qualidade, só entrar em contato com a gente. Então preste atenção também nesse anúncio aí de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E depois tem a nossa tradicional vinheta. E aí sim a gente volta com muita informação. Seguras aí que é só um minutinho. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas
marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer muita informação para você nesse nosso primeiro bloco. Muita informação para você que está aí ligado com a gente. E a gente já começa pedindo a você que deixe o seu like, mais conhecido também como curtida, que ajuda demais a gente. Cristiano, por que você pede tanto para deixar o like aí, Cristiano? Porque quanto mais curtida tiver aqui, o like, né, como queira chamar aí, é melhor, porque o YouTube vai entender que mais e mais pessoas precisam assistir esse nosso vídeo. Por isso que a gente pede sempre que você deixe aí a sua curtida. Assistiu? Nem que você assista aqui 2, 3, 4, 5 minutos do nosso vídeo, né? Mas você vai lá e taca o dedo no like, né, rapaz? Ou clica aí no like, que ajuda demais a gente. Tem um espacinho aqui de comentários para você também comentar, dar a sua opinião aí sobre os assuntos de futebol, de esporte, que a gente traz sempre aqui também no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Para você continuar ajudando a gente, compartilha esse nosso vídeo com seus amigos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Os seus grupos aí, das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Se não for inscrito no canal, for a sua primeira vez por aqui, ou se você já passou por aqui, mas não se inscreveu no canal, se inscreva no canal que ajuda também muito aqui, Cristiano Santos Radialista, tá bom? Pois é, tem a opção lá do sininho, toque no sininho, vai abrir lá algumas opções, clique ou toque em todas, para que o YouTube, né, possa mandar uma mensagem aí para o seu celular, ou então para o seu e-mail, dizendo que tem vídeo novo aqui no canal. Sempre, evidentemente, que subir um vídeo novo no canal aqui, o YouTube vai te mandar essa mensagem aí, belezinha? Vamos começar então, trazendo informação para você que tá ligado com a gente, porque o Vasco sofre tantos gols no fim do primeiro tempo. Essa é a grande pergunta, né? Por que que o Vasco tem sofrido tantos gols, né? Nos minutos finais, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Quando você está gravando, a sua voz está no fundo, ó. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15... Pois é o meu amigo Wilton Lopes, rapaz, que faz esse trabalho também aí com carro, moto volante, né? Grande Wilton Lopes, faz esse trabalho maravilhoso também aí com a moto volante, muito bacana, muito legal. Você que não conhece o canal do meu amigo Wilton Lopes aqui no YouTube, precisa conhecer, porque ele mostra toda a cidade, né? De moto, pela rua, os bairros da cidade também, aos pontos aqui da cidade, bairros, feiras, enfim, o Wilton Lopes mostra Brumado por inteiro para você, né? No seu canal lá, Eu Amo Minha Cidade Brumado, Bahia. Procure aí, Eu Amo Minha Cidade Brumado, Bahia, que é o canal do meu amigo Wilton Lopes. Pois é, então a questão, por que o Vasco sofre tantos gols no fim do primeiro tempo? Rapaz, alguns comentaristas opinaram sobre isso. Na derrota para o Santos, o Vasco disparou na liderança do ranking de clubes que mais sofrem gols no fim do primeiro tempo neste Brasileirão.
com os dois sofridos na Vila Belmiro, um aos 45 minutos e o outro aos 47, agora são 12 no campeonato inteiro. Pois é, o levantamento feito pelo espião estatístico leva em consideração gols sofridos entre os 40 minutos do primeiro tempo e o intervalo. Nesse recorte, o Vasco sofreu o dobro de gols da equipe que está em segundo lugar no ranking. O Grêmio é o triplo ou mais em comparação com a grande maioria das equipes. Então, equipes com mais gols sofridos no fim do primeiro tempo neste Brasileirão. O Vasco sofreu 12 gols, o Grêmio 6, o Coritiba e o Palmeiras sofreram 4, o América Mineiro, Botafogo, Goiás, Santos e São Paulo sofreram 3, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza e Internacional sofreram 2 gols. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino e Flamengo sofreram 1 gol aí, né, no final do primeiro tempo. Na derrota para o Santos, no último domingo, o time de Ramon Dias fazia um jogo equilibrado até sofrer o gol de Rincon aos 45 minutos, em cobrança de escanteio com desvio na primeira trave. 2 minutos depois, Marcos Leonardo recebeu na área e bateu cruzado de perna esquerda para ampliar para o Peixe. Pois é, rapaz, que saga do Vasco, né? Tem que ter isso. O nome disso é falta de atenção, né? Falta de atenção, porque assim, o time que toma 12 gols e o Vasco está nessa situação também por causa disso. O time que sofre 12 gols em minutos finais do primeiro tempo, gente, alguma coisa está errado. Aliás, muita coisa está errado, né? Não dá, gente. Sinceramente, não dá. Não dá, sinceramente. Já vamos falar já a gente fala de Série B por completo e a gente fala aqui da questão de, né, os times, qual o caminho mais complicado dos times que estão no G4 para alcançar a pontuação aí que garante o acesso à Série A do ano que vem. A gente vai falar sobre isso já. Mas vamos falar de Libertadores da América, porque amanhã, mais conhecida como quarta-feira, é dia de jogo da volta aí entre Internacional e Fluminense. Primeiro confronto empatado em 2-2. Quem vencer leva aí a vaga, né, para a decisão da competição que será no Maracanã. A final do campeonato da Copa Libertadores da América, ou Taça Libertadores da América, como queira chamar aí, né? Pois é, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E o Inter treinou, né, rapaz? Cudê indica a manutenção de Hugo Malo entre os titulares para pegar o Fluminense. O técnico Eduardo Cudê encaminhou o time do Inter no treino da última segunda-feira, ou seja, de ontem, com portões fechados, no CT Parque do Gigante, para enfrentar o Fluminense pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. O lateral direito Hugo Malo será mantido entre os titulares para o jogo mais importante dos últimos 8 anos. O espanhol foi escalado no Maracanã para aumentar o poder de marcação do lado direito e conter os avanços de Keno e Marcelo. Contraditoriamente, ele foi o responsável pelo empate e pela assistência para o gol anulado de Marcelo. Bustos começa no banco de reserva, na verdade o gol anulado de Mercado, não de Marcelo, de Mercado pelo Internacional. Bustos começa no banco de reservas. Malo, aliás, foi expulso na derrota por 2-0 para o Atlético Mineiro e está fora do Clássico Grenal. Com isso, o argentino será titular no próximo domingo às 16 horas no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rocher e Johnny, preservados aí no fim de semana, estão confirmados na equipe. O goleiro se queixou de dores lombares, mas não preocupa, de acordo aí com o treinador. O volante, por sua vez, foi ausência contra o Galo por conta do tempo inativo em razão de uma lesão no tornozelo. Cudê conta praticamente com todo o elenco à disposição. O atacante Pedro Henrique, recuperado de fratura no braço esquerdo, participou normalmente da atividade e deve constar entre os relacionados.
provável Internacional para o jogo de amanhã é o seguinte, é um provável, tá, gente? Rocher no gol, Hugo Malo, Vitão, Mercado e também o René, Johnny, Arangues, Maurício e também o Alan Patrick e Wanderson. Ener Valencia na frente. Esse pode ser, né, o time do Internacional para o confronto contra o Fluminense. Na tarde de ontem, segunda-feira, houve uma conversa entre comissão e jogadores no gramado do CT, além dos trabalhos técnicos e táticos. O Colorado optou pela privacidade durante toda a preparação para o jogo do Beira-Rio. Nenhum treino, né, será aberto à imprensa. Os jogadores se reapresentam às 3h30, né, desta terça-feira para o último treino. Tchatcho, que é o Cudê, né, rapaz, dará aí enfoque às cobranças de pênaltis. Afinal, em caso aí de novo empate, a vaga afinal será decidida nas penalidades. O time gaúcho eliminou o River Plate após 20 batidas, com direito a gol do goleiro Rocher. É o Internacional se preparando, gente. E assim, quem é torcedor do Internacional ou do Fluminense, evidentemente que não quer penalidade máxima, né? Eu espero um jogo muito bom e muito aberto, Cristiano, porque o Internacional é um time jogando em casa muito forte que não fica atrás esperando os seus adversários. O Fluminense joga pra cima, meu amigo, sendo em casa, no caso no Maracanã, ou fora de casa, em qualquer lugar que o Fluminense jogue, o Fluminense de Diniz, ele prisa, né, ou prioriza o ataque. O Fluminense não é um time de ficar se defendendo. Então, claro que os minutos iniciais o Fluminense não vai desesperado, né, para cima do Internacional, porque assim, ninguém tem vantagem, tá tudo empatado, tá tudo zerado. Então, eu acho que vai ser um jogo lá e cá. O Fluminense ataca, o Internacional também, e assim vai, né? Vai ser um jogo bem bacana de assistir. Claro que quem não torce para nenhum desses times aí, evidentemente que vai, acredito eu, né, que vai aí assistir um grande jogo, um grande confronto pela semifinal aí, uma das semifinais da Libertadores da América. Vamos saber então as coisas do Fluminense. Após Aeroflu no Rio, delegação do Flu chega a Porto Alegre para a semifinal com o Internacional. A delegação do Fluminense desembarcou na noite de ontem, segunda-feira, em Porto Alegre, onde irá decidir uma vaga na semifinal da Comebol Libertadores nesta quarta, contra o Internacional no Beira-Rio. Após a festa no embarque no Rio de Janeiro, com direito a Aeroflu, alguns torcedores também marcaram presença na porta do hotel do clube, na capital gaúcha. Fernando Diniz, Marcelo e Nino foram alguns dos nomes que pararam e fizeram a alegria dos torcedores na porta do hotel em que o Flu está após a descida aí do ônibus. Estava, na verdade, né? A chegada aconteceu por volta das 22h15, ou seja, 10h15 da noite. Internacional e Fluminense se enfrentam amanhã, quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Comebol Libertadores. Com 2-2 no jogo de ida, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer avança para a final, dia 4 de novembro, no Maracanã, quando enfrentará o ganhador de Palmeiras e Boca Juniors. Pois a lista, né, de jogadores que viajaram aí para Porto Alegre, jogadores do Fluminense, são o seguinte: goleiros, Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes. Zagueiros, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Nino. Os laterais, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo. Os meias, Alexander, André, Daniel, Giovani, Léo Fernandes, Lima, Martinelli, PH Ganso e também o Thiago Santos. Os atacantes, Germancano, John Arias, John Kennedy, Keno, Lele e também o Ione Gonzalez. O zagueiro David Braz não foi relacionado porque teve uma torção no joelho esquerdo no treino de ontem, segunda-feira. Ele fez exames e aguarda os resultados para saber qual a real situação da lesão. Pois a torcida faz Aeroflu no Rio. O embarque da delegação tricolor teve Aeroflu
com centenas de pessoas presentes, que fizeram a festa para os jogadores e a comissão técnica. Os jogadores e a comissão técnica retribuíram o apoio da torcida do Fluminense e agradeceram aos mais de 300 presentes no local. Houve um esquema de segurança grande com funcionários do aeroporto, aí do clube e também policiais. O clube, na verdade o clima, foi festivo e pacífico no local, mas teve provocação dos tricolores aos rivais da semifinal da Libertadores da América. Como não poderia deixar de ser? Como eu já disse aqui, o torcedor do Fluminense, claro, do Fluminense e do Internacional, quer que seus times decidam assim no tempo normal. Mas existe uma grande probabilidade, gente, desse confronto ir para as penalidades máximas. Porque são dois times, repito, com DNA ofensivo, principalmente nos últimos anos. Nos últimos anos. As últimas temporadas têm provado isso que eu estou falando. Tomara que tenhamos aí um bom jogo com muitos gols e que vença, evidentemente, o melhor e sem a questão da arbitragem interrompendo aí, gente? Tomara que não, Tomara que tenhamos aí boa arbitragem para que o jogo seja decidido mesmo na qualidade dos jogadores de ambas as equipes. Vamos falar de seleção brasileira, convocadas da seleção feminina. Vamos ver a lista aqui da estreia do Arthur Elias. O técnico Arthur Elias convocou nesta segunda-feira, dia 24, ou seja, ontem, aliás, nesta segunda-feira, ontem, dia 2, 24 jogadoras para os seus primeiros amistosos à frente da seleção brasileira feminina. O Brasil fará 2 amistosos contra o Canadá nos dias 28 de outubro em Montreal e 31 em outra cidade canadense, ainda não anunciada. O ex-treinador do Corinthians voltou a chamar Marta e Cristiane, que fizeram parte do período de treinos na Granja Comari no fim de setembro. Elas não jogam juntas pela seleção desde fevereiro de 2021. Vamos ver a lista então das convocadas da seleção feminina. Goleiras: Lelê do Corinthians, Luciana do Ferroviária e Camila dos Santos. Zagueiras: Rafaele do Orlando Pride, Dainara do Bayer Leverkusen, Ketelin do Real Madrid, Antônia do Levante e Lauren do Kansas City. Laterais: Tamires do Corinthians, Yasmin também do Corinthians e Bruninha do Gotham. Meio-campistas: Ari Borges do Racing Louisville, Luana do Corinthians, Ângela do OL Reig e Duda Sampaio do Corinthians. Atacantes: Adriana do Orlando Pride, Caroline do Norte Carolina, Geise do Manchester United, Debinha do Kansas City, Marta do Orlando Pride, Cristiane dos Santos, Gabi Portilho do Corinthians, Bia Zanerato. Ô, Bia, você não tinha um segundo nome melhor, menos complicado, não, Bia? Bia Zanerato, com 2 T ainda, rapaz. Bia Zanerato do Palmeiras e Gabi Nunes do Levante. Essas são as meninas convocadas para os dois amistosos. Elias está à frente da seleção feminina desde o início de setembro. Em sua primeira atividade como técnico do Brasil, ele fez treinos na Granja Comari, em Teresópolis, na data FIFA de setembro. O treinador optou por manter boa parte das convocadas da sua primeira lista, para agora testá-las em um jogo oficial. O grupo mudou pouco, são 3 jogadoras que não estiveram. A Luana estava na lista, mas foi cortada por lesão. Acho que é o mais coerente nesse momento. A partir do momento que tomamos a decisão de treiná-las, vamos testá-las em um jogo internacional, comentou Elias. A primeira convocação do técnico em setembro contou com 30 jogadoras. A lista de ontem, segunda-feira, tem 24 nomes. Dentre elas, apenas 2 não estavam nos treinos na Granja Comari: a zagueira Lauren e a atacante Gabi Nunes, principal novidade da lista. Na programação divulgada pela CBF, as jogadoras começam a se apresentar no dia 23 de outubro. Canadá e Brasil foram eliminados na fase de grupos
da Copa do Mundo. As canadenses ficaram em terceiro lugar no grupo B, atrás de Austrália e Nigéria. A seleção feminina foi a terceira colocada do grupo F, que teve a França na liderança e a Jamaica em segundo lugar. O Brasil tem um retrospecto recente, ruim, contra as canadenses. Nos últimos 5 jogos, a seleção feminina teve apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Pois é, rapaz, entre amistosos aí, evidentemente entre amistosos, né, e também aí jogos por competições, né, vamos colocar assim. É a seleção feminina, né, rapaz, com o novo técnico tentando aí se preparar, na verdade tentando não, se preparando, né, para as próximas competições. Claro que é um novo técnico, é uma nova mentalidade aí de um treinador, Elias Arthur, que fez um trabalho no Corinthians, né, no time do Corinthians feminino muito bom mesmo. E agora tomara que ele tenha a mesma capacidade aí, aliás, capacidade a gente sabe que ele tem, né? Mas tomara que ele tenha também o mesmo, né, a mesma mentalidade de convocar jogadoras, convocar as melhores, treinar essas meninas diferente do que a Pia vinha fazendo, né, gente? Porque, sinceramente, ser eliminada com toda esse crescimento que o futebol feminino vem tendo no futebol no Brasil e no mundo também, evidentemente, ser eliminado de uma Copa do Mundo que você espera 4 anos para participar, aí você vai ser eliminado, aí assim, quando você é eliminado por uma grande seleção, joia, você até entende, mas ser eliminada da forma que foi, não passando da primeira fase, num grupo muito fácil, aí não dá para perdoar, né? Ainda falando de seleção brasileira, só que agora a masculina, o David Neres é convocado para a seleção brasileira no lugar de Rafinha Cortado. O atacante David Neres, do Benfica de Portugal, foi convocado para defender a seleção brasileira nas próximas 2 partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai. O jogador, de 26 anos, vai substituir Rafinha, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O anúncio foi feito pela CBF ontem, segunda-feira. Na semana passada, o técnico Fernando Diniz já havia perdido aí o lateral esquerdo Caio Henrique, também machucado. Ele deu lugar a Guilherme Arana. David Neres tem 3 convocações para a seleção principal, todas com Tite. A última em setembro de 2019. Ele esteve no grupo que foi campeão da Copa América daquele ano. No total, são 7 jogos e 1 gol com a amarelinha. Nesta temporada, o atacante do Benfica tem 8 jogos, 1 gol e 3 assistências. O tempo de recuperação mínimo previsto para o problema de Rafinha é de 3 semanas, o que o impediria de defender a seleção. A expectativa do Barcelona é contar com seu camisa 11 no clássico com o Real Madrid no dia 28 de outubro. Rafinha foi chamado na primeira lista de Fernando Diniz para o lugar de Vinícius Júnior, lesionado à época. Na segunda convocação, o jogador do Barcelona foi chamado desde o início, mas agora deve ser cortado, ou foi cortado, como você já sabe, né? O técnico da seleção fez uma troca recente. Na lateral esquerda, Caio Henrique teve lesão no joelho esquerdo e deu lugar a Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Então, boa recuperação aí pro Rafinha, né? Tomara que ele volte logo. Jogador muito promissor, jogador muito bom. Vem fazendo boas partidas com a camisa do Barcelona e, consequentemente, vai ajudar muito a seleção brasileira. Para você que não, de repente, esqueceu, né? Como que foi a convocação aí do Fernando Diniz, a lista de jogadores é o seguinte: Alisson no gol do Liverpool, aliás, os goleiros, né? Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Lucas Perry do Botafogo. Os laterais, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O Renan Lodge do Marselha também completa aí os laterais. Zagueiros, Bremer da Juventus, Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal e Nino do Fluminense. Os meio-campistas, André do Fluminense, Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes, Neymar do Al Hilal, Rodrigo do Real Madrid,
Vinícius Júnior também do Real Madrid, Gabriel Jesus do Arsenal, Richarlison do Tottenham, David Neres do Benfica e Matheus Cunha do Wolverhampton da Inglaterra. São a lista aí de jogadores convocados para os próximos 2 jogos do Brasil. Venezuela, né? E também a equipe do Uruguai serão os próximos 2 jogos que fecha aí, né? Essa temporada de jogos das eliminatórias para a Copa de 2026. Voltar a falar do Vasco. O Vasco volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco está de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com um empate por 1-1 entre Botafogo e Goiás. Ontem, segunda-feira, no Newton Santos, a equipe goiana chegou a 27 pontos e empurrou o clube carioca para a 17ª colocação. O Vasco ficou apenas uma semana fora da zona de rebaixamento. Na semana passada, o time venceu o América Mineiro e deixou o Z4 após 18 rodadas. Porém, com a derrota por 4-1, domingo na Vila Belmiro, o clube foi ultrapassado pelo próprio Santos e nesta segunda-feira pelo Goiás. Pois é, o Vasco terá a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento no próximo final de semana, quando recebe o São Paulo sábado às 18h30 em São Januário. Faltam 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Depois de uma derrota dessa, meu amigo, aí é difícil, né? Aí é complicado demais. Falando em Campeonato Brasileiro, aproveitamento, deixa eu falar da Série B do Campeonato Brasileiro aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco. E quando voltarmos, aí a gente fala dos jogos que abrem aí mais uma rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente fala também da Série A, o jogo que fechou ontem a 25ª rodada do Brasileirão. Mas a Série B está pegando fogo nessa reta decisiva por vaga na Série A do ano que vem também pelo rebaixamento à Série C. Sport e Vitória têm caminhos mais duros por acesso e Juventude o mais tranquilo, né? Restando apenas 8 rodadas e cerca de 2 meses de bola rolando. A edição de 2023 da Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima de um fim, mas a disputa pelo retorno à elite está longe de cessar e tem se afunilado para além de um G4 hoje, formado por Vitória, Sport, Juventude e Criciúma. Dito isso, quem possui então mais chances de acesso, né? Qual o caminho mais difícil e mais duro a ser percorrido pelos times? O GE preparou um raio-x sobre este cenário, com os clubes que têm aos menos aí 50 pontos abarcando, né? Portanto, um G6 aí de Campeonato Brasileiro. Hoje, compõe o grupo Vitória 58 pontos, Sport 54, Juventude 53 e Guarani com 53 pontos também. Eu falei lá o Criciúma, mas tá errado lá, é o Guarani, tá? Os times, né, que perseguem aí essas equipes para entrar no G4 são as seguintes: Novo Horizontino, 51 pontos, Atlético Goianiense com 50 e o 5º e o 6º colocado também. E qual o critério? A reportagem filtrou os percursos de cada equipe baseados na pontuação atual dos próximos 8 adversários de cada time, ou seja, no somatório de pontos, quem tiver pela frente a maior quantidade terá sequência mais dura, caso contrário, mais leve, né? Pois é, rapaz. Então, indo aos cálculos, Vitória, Sport e Atlético Goianiense têm jornadas com mais pedreiras. Já Juventude, Novo Horizontino e Guarani, as mais, pelo menos teoricamente, né? As mais tranquilas. O ranking aí, então, dos adversários do Vitória. Dos times aqui, na verdade, esses 6 times aí. Vitória, adversários tem 369 pontos. O Sport, adversários tem 345 pontos. Atlético Goianiense, adversários tem 337 pontos. O Guarani, adversários tem 332 pontos. Novo Horizontino, adversários tem 313 pontos. Juventude, adversários tem 290 pontos. Vitória e Sport nervoso até o final. As jornadas da dupla Vitória e Sport
são avaliadas como as mais difíceis nesta reta final de Série B, com 369 e 345 pontos, respectivamente. Números que sustentam fundamentalmente porque os clubes encaram adversários mais cascudos, né, ou grossos aí, ou difíceis nessa caminhada. O Vitória, por exemplo, terá 3 confrontos diretos pelo acesso, ainda que todos em casa no Barradão. Encara o Guarani, Juventude e faz o clássico de Leões contra o Sport. Ao todo aí, na verdade, ao lado aí do Jaconeiro, o rubro-negro baiano é quem ostenta a melhor sequência nos 3 jogos, com 3 triunfos seguidos. O Leão Pernambucano vem logo na sequência, é quem aí do G4 e do G6, né? Possui maior invencibilidade recente. São partidas, jogos, né, sem perder, mas com pressão por melhora de desempenho, sobretudo em compromissos fora de casa. E falando neles, será justamente atuando longe da Ilha do Retiro que o Sport encara os seus confrontos diretos. Pega o Juventude em Caxias do Sul, além do Vitória em Salvador. Atlético Goianiense, o perseguidor, né, rapaz? O Atlético Goianiense se insere aqui, muito embora esteja em 6º lugar, porque se consolidou como o grande perseguidor ao G4. O Dragão tem a 3ª tabela mais difícil pela frente, mas vem embalado. São 4 vitórias nas últimas 5 partidas e apenas 3 pontos de distância o separam do Guarani, 4º colocado nesse momento. O mais recente triunfo, inclusive, aconteceu no Castelão, quando superou o Ceará por 1-0 e praticamente liquidou as chances do adversário em retornar à Série A. Na projeção das 8 partidas restantes do campeonato, o Atlético Goianiense tem 2 confrontos diretos, né, contra Guarani e Sport. Guarani e Novo Horizontino no meio do caminho. Pois é, rapaz, a dupla de paulistas está no nível intermediário de dificuldade. A sequência de adversários do primeiro soma aí 332 pontos. A do segundo, 313. Semelhantes a cada um é o número de confrontos diretos por uma vaguinha na elite do futebol brasileiro, no caso 2, né? O Bugre subiu posição na tabela após vitória sobre o próprio Novo Horizontino e ocupa a 4ª colocação com 53 pontos somados. Enquanto o Tigre, no caso o Tigre do Vale, né, caiu de posição e fica logo abaixo em 5º lugar. Juventude, é só fazer tua parte, né? É só fazer tua parte e você volta para a Série A. Fechando o bloco dos 6 melhores posicionados, o Juventude é quem, de muito longe, teve a sorte de um caminho mais tranquilo. Isso se deve, sobretudo, aos seus adversários, em sua maioria desfavorecidos na tabela, com exceção aí dos duelos de maior dificuldade contra o Sport Vitória, 2º e 1º lugar da Série B atualmente. O time de Caxias do Sul joga contra outras 6 equipes que estão na 2ª página da classificação. É só fazer a própria parte e clarear os caminhos para retorno aí à Série A no ano que vem. Pois é, rapaz, então o caminho do Vitória. Vitória tem o Criciúma fora de casa, o Guarani, o Sampaio Correia, o Criciúma fora de casa, o Guarani em casa, o Sampaio Correia fora, o Juventude em casa, o Vila Nova em casa, o Novo Horizontino fora de casa, o Sport em casa e fecha com a Chapecoense em Santa Catarina. O somatório de pontos, né? Pois é. O Sport, que é o 2º, tem a Ponte Preta em casa, o Juventude fora, a Chapecoense em casa, o Ceará fora de casa, o Mirassol fora de casa, o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro, o Vitória no Barradão e na Ilha do Retiro de novo, fechando aí a Série B com o Sampaio Correia. O 3º colocado é o Juventude e os adversários do Juventude: Tombense fora de casa, Sport lá em casa, né, na casa do Juventude, o Londrina em casa também. O Juventude joga em casa contra o Londrina, joga fora de casa contra o Vitória, volta a jogar em casa contra o Ituano, joga fora de casa de novo contra a equipe do ABC já rebaixada, joga contra a Ponte Preta em casa, né? Juventude jogando em casa contra a Ponte Preta e vai
encerrar sua participação na Série B 2023 contra o Ceará jogando em Fortaleza. E o quarto colocado, o Guarani. O Guarani joga em casa contra o Vila Nova, depois visita o Vitória, volta, aliás, continua fazendo visita, né? Visita o Mirassol, depois joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, depois visita o Londrina, joga em casa contra o Criciúma, joga em casa contra o ABC e encerra sua participação fora de casa contra o Atlético Goianiense. O quinto colocado é o Novo Horizontino, joga fora de casa contra o Sampaio Correia, depois joga em casa contra o Tombense, depois visita o Botafogo de Ribeirão Preto, volta para casa para jogar contra a Ponte Preta, depois sai para jogar contra o Atlético Goianiense, volta para casa para jogar com Vitória, depois joga fora de casa contra o Londrina e fecha sua participação em casa contra o Criciúma. E fechando aí esses nossos 6 times que brigam diretamente por pelo menos 2 vagas, eu acredito eu, né? O Atlético Goianiense, que joga em casa contra o Ituano, visita a Ponte Preta, depois volta para jogar em casa contra o ABC, visita o Vila Nova no clássico lá de Goiânia, depois joga em casa novamente contra o Novo Horizontino, visita o Sport na Ilha do Retiro, joga fora de casa de novo contra o Mirassol e encerra sua participação em casa contra a equipe do Guarani. É a situação, né, rapaz, de cada time aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu, Cristiano, acho que só falta 2 vagas aí, né? São 6, 8 equipes ali brigando por 2 vagas. Para mim, o Vitória e o Sport vão se classificar aí não posso dizer se vai ser em primeiro, acho que o Vitória termina em primeiro, acho que o Vitória vai ser campeão dessa Série B, por tudo que vem fazendo, né? Pelo campeonato espetacular que vem fazendo. Mas acredito eu que o Sport também vai assegurar mais uma vaga aí, né? Falar do Brasileirão da Série A, o Santos tem 53% de chances de ficar na Série A. Bragantino vai a 11,2% de possibilidades de título. Um confronto direto na luta pela permanência na Série A do Brasileirão marcou a 25ª rodada. O Santos goleou o Vasco, saiu do Z4 e deixou o rival em segundo lugar. Aliás, e deixou o rival no seu lugar na zona de rebaixamento, né? Há 2 rodadas o Peixe aparecia com 23% de chances de seguir na elite do futebol brasileiro. E 2 vitórias sobre adversários diretos, Bahia e Vasco, mudaram esse panorama. Agora o alvinegro praiano está com 53,4% de possibilidades de seguir na Série A no ano que vem. Um bom resultado no clássico diante do Palmeiras no próximo domingo reforçaria a melhora no rendimento. O Vasco, por sua vez, mesmo com o mau resultado e a estadia desagradável na zona de rebaixamento, já tinha mostrado seu poder de recuperação. Antes de perder para o Santos, foram 3 vitórias consecutivas com boas oportunidades criadas desde o início do retorno. Está com 65,5% de chances de permanência, mesmo em 17º lugar, pelas características que até aqui mostraram seus próximos adversários. No sábado, recebe o São Paulo em São Januário para tentar sair do Z4 novamente. Chances de permanecer. Pois é, o Corinthians tem 88,8%, o Internacional 75,9%, o Goiás, que conseguiu um bom resultado contra o Botafogo ontem, tem 70,4%, o Vasco tem 65,5%, o Bahia tem 56,8%, o Santos 53,4%, o América Mineiro tem 4,5% e o Coritiba, né, com 1,2% de chances de permanecer. Pois é, rapaz, é a situação aí dos times que estão brigando contra o rebaixamento. E chances de Libertadores da América. Após o vice da Copa do Brasil, o Flamengo vai precisar remar no Brasileirão para conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América. Os rubro-negros suaram para vencer o Bahia. Foram ao 5º lugar e subiram as chances de G4 de 25,4% para 26,9%. Em relação ao G6, quem passou a integrar
as possibilidades subiram aí de 53,9% para 55,1%. Foi o Galo, né, rapaz? Aliás, o Flamengo, nesse caso aí ainda, né? Foi uma leve subida que pode melhorar se conseguir um bom resultado contra o Corinthians fora de casa no próximo sábado. E as chances de G4 são as seguintes. O Botafogo é o líder absoluto, 7 pontos de diferença. Tem 96,2% de chance de G4, né? O Palmeiras, 74,3%. O Bragantino, 67,7% de chance de ficar no G4. E o Grêmio, 53,3%. Fluminense, 34,4%. Flamengo, 26,9%. O Atlético Paranaense, 21,6%. E o Fortaleza com 13,8%. Fluminense e Internacional decidem vaga na Libertadores da América nesta quarta-feira no Beira-Rio. Se perder, o tricolor carioca ainda está bem colocado para voltar à disputa da principal competição sul-americana em 2024 com 34,4% de chances de G4 e 63,9% de chances de G6. Já os colorados, em caso de eliminação, vão precisar de um milagre para estar na próxima edição da Libertadores. Suas possibilidades de G4 estão aí em 0,01% e de G6 em 0,15%. Chances de título, hein? O Botafogo chegou ao quarto jogo sem vencer no empate contra o Goiás, que fechou a 25ª rodada. No entanto, a boa vantagem de pontos conquistadas aí no primeiro turno, né, do Brasileirão, ainda mantém o líder como grande favorito ao título. As chances de levantar a taça ao fim da 38ª rodada aí caíram de 68,4% para 61,7%. O reencontro com a vitória ficou para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. A vantagem na liderança está em 7 pontos. Quem tem chances então de títulos? O Botafogo, né? Líder com 7 pontos de vantagem, 61,7%. O Palmeiras, 14,1%. O Bragantino, com 11,2%. O Grêmio, 6,2%. A novidade na disputa do título foi a subida aí do Bragantino para a segunda colocação após emendar 3 vitórias seguidas contra Grêmio, América Mineiro e Palmeiras. Antes dessa sequência positiva, as chances de ser campeão do Massa Bruta estavam em 0,8%. Agora estão em 11,2%. O próximo compromisso não é simples, já que encara o Atlético Paranaense na Liga Arena ou Arena da antiga Arena da Baixada. O Palmeiras segue sendo o segundo com mais chances de título, com 14,1%. Segura só um pouquinho que a gente volta já para a gente falar de Liga dos Campeões da Europa, falar também de Copa Sul-Americana. Hoje tem Fortaleza e Corinthians e falar aí do confronto, né, entre Botafogo e também a equipe do Goiás. A gente fala já desse confronto e mais informações. Liga dos Campeões da Europa, a gente traz os jogos que acontecem nessa tarde de terça-feira, segunda rodada aí dos grupos da Liga dos Campeões da Europa. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais.
deles. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com o nosso segundo bloco, o bloco final aqui desse nosso vídeo, para a gente falar aí de Série B, Série A, falar também de Copa Sul-Americana. Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta noite, e falar também de Liga dos Campeões da Europa. Pois é, vamos falar de Série B. A gente estava falando de Série B, de Série A, né? Falar de Série B, os jogos, na verdade, o jogo que abre aí a 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Mirassol recebe a equipe do Londrina nesta noite, né? Nesta noite, hoje, terça-feira, dia 3. Na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo, o complemento aí com os outros jogos dessa 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O G4 tá desse jeito: Vitória, 58 pontos. Sport em segundo com 54. Terceiro, Juventude, 53. Em quarto, Guarani também, 53 pontos. Zona de rebaixamento: 17º, Chapecoense, 29 pontos. 18º, Tombense, 26. 19º, Londrina, 24 pontos. E o ABC na lanterna com 19 pontos. É a situação de momento da Série B do Brasileirão. Fala da Série A do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, toda ela já concluída. Tivemos Flamengo 1-0 para cima do Bahia, Fortaleza 1-1 com o Grêmio, São Paulo 2-1 para cima do Corinthians, Cuiabá 3-0 para cima do Fluminense. O Internacional perdeu para o Galo por 2-0. O Santos venceu o Vasco por 4-1. Tivemos o Cruzeiro empatando com o América Mineiro em 1-1. O Coritiba venceu o Clássico Atletiba por 2-0. Bragantino 2-1 de virada para cima do Palmeiras. E ontem, no Newton Santos, com muita reclamação dos botafoguenses e xingamentos até, né, ao técnico Bruno Lage, o Botafogo não passou de um empate em 1-1 com o Goiás. Agora deixa eu pontuar rapidinho aqui sobre esse jogo, gente. O que eu vejo o Bruno Lage, novo técnico do Botafogo, porque assim, o Luiz o quê, meu amigo? Ex-técnico do Botafogo. Ele fugiu. O nome do técnico do Botafogo fugiu aqui. Mas quando ele saiu, ele recebeu a proposta, né, do futebol árabe. Conversou com a direção do Botafogo e é uma proposta irrecusável. Então não tem como, né? A gente também tem que entender o lado do treinador, né? Futebol é um esporte que é uma profissão, né? Seja de técnico, seja de jogador, que passa muito rápido. Então você tem que fazer seu pé de meia. E o John Textor, que é o dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, entendeu e liberou o técnico, né? E ele foi pro futebol árabe. E com isso, o Caçapa, que comanda um dos times do John Textor na Europa, veio para o lugar dele até que o Textor contratasse um novo treinador. O Caçapa não fez mexidas bruscas nesse time do Botafogo. O Botafogo continuou com o Caçapa do mesmo Luiz Castro, né? Do mesmo jeito que o Luiz Castro estava, né, fazendo com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vitórias, 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 e o Botafogo tendo bom desempenho. Só que com a chegada de Bruno Lage, ele começou a mexer muito na equipe. Ontem foi uma prova gigantesca que que o Bruno Lage está perdido, gente. Ele está tentando fazer umas mudanças que, sinceramente, o Botafogo, como eu ouvi alguns, meu amigo Pão, né, no nosso grupo lá, amigos da resenha, mandar um abraço para todo mundo lá do grupo. E meu amigo Padaria também, que é torcedor do Botafogo, né, Padaria? Abraço para você também. E assim, não precisa fazer essas mudanças, porque assim, como que você explica um treinador deixar o seu principal jogador no banco de reservas, principal jogador do Botafogo e do campeonato?
porque o Tiquinho Soares é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o principal jogador do Botafogo. E aí ele inventa de colocar o Diego Costa. Você quer colocar Diego Costa? Sem problema. Mas Tiquinho Soares não pode sair do time. Não pode sair do time. E ontem ele me faz isso. Ele tira o Tiquinho Soares e coloca o Diego Costa. Que no jogo todo, o Diego Costa teve uma chance e chutou em cima do goleiro. A única chance que ele teve. E a chance que ele teve não foi ele que criou. Foi a zaga do Goiás que bateu cabeça e a bola acabou perdendo a bola para ele, né? E ele acabou perdendo o gol. Cara, sinceramente, né? Pegou o Tietê, que é um cara que joga no meio, e colocou na lateral, sendo que o Botafogo tinha um de Plácido, que é da função lateral, no banco de reservas. Ou seja, ele deixou um lateral que é lateral e colocou um cara, o Gabriel Pires, um negócio assim, para ser esse lateral. Aliás, para ser o meia ali, e pegou o Tietê, que é o meia, que é o segundo volante, e colocou para lateral. O time do Botafogo ficou todo perdido. O time do Goiás se aproveitou disso, né? Desse meio campo fragilizado e sem poder de criatividade, foi para cima. No começo do jogo quase abre o placar, o goleiro PR fez uma grande defesa, mas aí, meu amigo, cobrança de escanteio e o zagueiro Alter, né, acabou aí fazendo o gol do time do Goiás, que colocou assim o Botafogo numa pressão gigantesca. Aí o torcedor começou a chiar, né? Newton Santos com um bom público novamente. E quando ele colocou o Tiquinho Soares, o jogo mudou totalmente, porque o Tiquinho Soares, como eu disse aqui ontem, o Tiquinho Soares, ele é um jogador que não se limita só a ficar lá esperando a bola. Ele vem, ele marca, ele incomoda, ele vem na zaga do Botafogo, ajuda, ele vem no meio campo, ajuda. Então assim, ele é um jogador que ele não para, ele não fica lá só esperando, ei, toca em mim, não. Ele não se limita a isso. Ele busca a bola, ele busca o jogo. E aquele atacante que ele sabe proteger, sabe segurar a bola ali para enquanto chegar os seus companheiros e fazer uma tabela, aquela coisa toda. E pro azar do Bruno Lage, pro azar, eu falo, não foi nem pela sorte não, pro azar dele, o Tiquinho Soares entra e assim, sem muito espaço, Tiquinho Soares acerta um chute, meu amigo, acerta um chute, que a bola, aquele chute, tudo bem que teve um leve desvio, né, na zaga do Goiás, mas aquele chute que você fala assim, meu amigo, o que é isso, rapaz? Né? A coruja tá lá assim, dormindo, sossegada, no maior ronco, e o cara acerta a coruja, arranca a pena, mata a coruja, sabe? Então assim, um golaço do Tiquinho Soares, e aí o Botafogo até teve uma bola na trave com o Tietê, né? No travessão, na verdade, mas não conseguiu fazer o segundo gol. E evidentemente que com o término do jogo, o Botafogo tinha a chance de abrir 9 pontos do agora vice-líder Bragantino e também abrir 10 pontos do Palmeiras, que caiu para a terceira colocação, e para a quarta colocação o Palmeiras, né? E pro Flamengo, que apesar de estar fora ali, mas tem time para buscar ainda. Ainda tem time para buscar, né? Então assim, são vacilos que, se por exemplo, o Palmeiras, se o Palmeiras ganha do Bragantino, o Palmeiras estaria em segundo, com 5 pontos a menos que o time do Botafogo. Uma vantagem que já foi de 13, 14, acredito eu que até 15 pontos. Né? Então assim, eu acho que demitir o treinador, acho que não vai, né? Eu acho que mandar ele embora, acho que não vai. Mas se ele pedir novamente para sair, eu acho que o John Textor também não vai fazer questão, não. Sinceramente, porque um time do Botafogo bem arrumadinho é só não inventar moda, gente. É simples isso. É simples. Vou dar um exemplo. O Manchester City está jogando bola demais. Chega um novo treinador lá, ele tem que manter o sistema. Tem que manter o esquema ali. Faz uma mudança, mas muito de leve, para não mexer na estrutura do time. O Bruno Lage mexeu demais na estrutura do Botafogo. Demais. Claro que contou também com teve também o azar de Tiquinho Soares se machucar, né?
E Tiquinho Soares faz uma falta assim demais para esse time do Botafogo. O Eduardo não esteve na sua melhor noite e aí o Botafogo não conseguiu vencer. Mas mesmo assim, o Botafogo é líder com 52 pontos, né? Tem 52 pontos o Botafogo, lidera a competição com 7 pontos de vantagem sobre o Bragantino, que agora é o segundo colocado com 45. Em terceiro, Grêmio 44, em quarto, Palmeiras 44, em quinto, Flamengo 43, em sexto, Fluminense 41, o Atlético Mineiro está na sétima colocação com 40, mesma pontuação que o seu xará, o Paranaense, na oitava colocação. Em nono, Fortaleza 39, em décimo, São Paulo 34, décimo primeiro, Cuiabá 32 pontos, 12º, Cruzeiro 30, 13º, Corinthians 30 pontos também, 14º, Internacional 29, 15º, Santos, com a vitória sobre o Vasco, chegou a 27 pontos, 16º, Goiás 27 pontos também, na 16ª colocação, o Goiás com a vitória de ontem, com o empate de ontem, na verdade, ganhou 1 ponto e ultrapassou o Vasco e jogou mesmo para a zona do rebaixamento. 17º, então, Vasco 26, 18º, Bahia 25, 19º, América Mineiro 18, e na 20ª e lanterna colocação com 17 pontos, o Coritiba. Próxima rodada do Brasileirão, que começa no próximo sábado, o Goiás recebe o Bahia, no sábado abrindo aí a rodada. Em São Januário teremos o Vasco contra o São Paulo também no sábado. No sábado também é dia de clássico nacional entre Corinthians e Flamengo. No domingo, clássico carioca entre Fluminense e Botafogo. Tem um clássico paulista entre Palmeiras e Santos. Tem o Grenal também entre Internacional e Grêmio. Tem o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Coritiba. O Atlético Paranaense recebe o segundo colocado Bragantino. Fortaleza recebe o América Mineiro. E no outro sábado, na verdade no outro sábado não, no dia 14, né? No dia 14 essa rodada será fechada com o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. A 26ª rodada ainda não vai fechar aí nesse final de semana. Então é isso. A situação do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A, para você que está ligado com a gente. Fala de Copa Sul-Americana, hoje tem o jogo da volta entre Corinthians e Fortaleza. Agora é Fortaleza e Corinthians, né? Fortaleza e Corinthians. O jogo será lá no Castelão, hoje às 9h30 da noite. Saber das coisas aqui das duas equipes, né? O jogo acontece então às 9h30 da noite, lá em Fortaleza. Vamos saber então como que estão se preparando ou prováveis escalações aqui das duas equipes. Para você que vai acompanhar esse confronto, em canal aberto o SBT vai transmitir. Já para você que tem aí TV por assinatura, a ESPN transmite também ao mesmo tempo que o SBT. Só que a diferença é essa. Para você que quer acompanhar, de repente não tem a TV por assinatura, pode acompanhar no SBT, né, na TV aberta. Para você que tem, quer acompanhar em outro canal, acompanha na ESPN. Escalações prováveis das duas equipes, começando pelo Fortaleza, que são os donos da casa. Técnico Juan Pablo Vojvoda, com os titulares poupados no duelo pelo Brasileirão. A tendência é de que Vojvoda aposte em força máxima na decisão. A mudança em relação ao último jogo deve ser no ataque, já que Marinho está com estiramento ligamentar no joelho. Pikachu, que atuou contra o Grêmio, deve assumir a vaga. Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo no gol, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Guilherme, Thiago Pikachu e Lucero. Esse é o provável time do Fortaleza contra a equipe do Corinthians. E o Corinthians, Cristiano, do técnico Mano Menezes. A grande novidade no time titular é se Matias Rojas começa entre os 11 do timão. Desfalque aí nos últimos 2 jogos por uma pequena lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O meia se recuperou, treinou na segunda-feira e viajou aí com o elenco. Então, provável escalação do timão tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo e Maicon, Renato Augusto, Rojas e Wesley, então o Romero e Yuri, no caso o Yuri Alberto. Esse é o provável timão para o confronto contra o Fortaleza.
Pois é decisão, agora não tem jeito, né, rapaz? Quem vencer, chega à decisão da Copa Sul-Americana. Um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. O problema do Corinthians que é o seguinte, o Corinthians até conseguiu a classificação aí nas quartas de final para essa semifinal contra o Estudiantes, né, da Argentina. Num sufoco danado. O Corinthians normalmente, quando joga fora de casa, atua muito mal. Contra o próprio Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-1. Né? Se o Corinthians, claro que tem a injeção, né, um ânimo da chegada de um novo treinador. Tem isso, né, de novo treinador. Mas os jogadores são os mesmos aí, né? Será que o Mano Menezes, em tão pouco tempo, conseguiu mudar a maneira do Corinthians se comportar fora de casa? É o que a gente vai ver aí logo mais às 9h30 da noite, quando o Corinthians encara o Fortaleza lá em Fortaleza. Outro confronto que acontece amanhã, que vai aí, né, pegar quem passar hoje na verdade, quem passar hoje pega Defensa e Justiça ou LDU. Só que o primeiro jogo a LDU venceu em casa por 3-0 e tá com uma baita de uma vantagem, né, para a segunda partida. Então amanhã, às 19 horas, o Defensa e Justiça recebe a LDU para tentar reverter a situação. Falar de Liga dos Campeões da Europa, segunda rodada aí dos grupos, né, rapaz? Para a gente fechar esse nosso vídeo, segunda rodada dos grupos da Liga dos Campeões da Europa. Falar do Grupo A, que tem jogo hoje. Grupo A que tem Bayern de Munique, Copenhague, Galatasaray e Manchester United. Hoje o Copenhague recebe o Bayern de Munique às 16 horas no horário de Brasília. E no Old Trafford, que é o estádio aí, né, do Manchester United, o Manchester recebe a equipe do Galatasaray. Hoje também é dia de Grupo B. Grupo B aí tem Arsenal, Lens, Sevilha e PSV Eindhoven. O PSV recebe a equipe do Sevilha às 16 horas desta terça-feira. O Lens recebe também nesta terça-feira a equipe do Arsenal. Grupo C também tem jogos nesta terça-feira. O Union Berlim recebe a equipe do Braga de Portugal. E teremos também esse jogo do Union Berlim às 13h45, daqui a pouquinho, né? Às 13h45, daqui a pouquinho a bola rola para esse confronto aí. Já o Napoli tem um confronto, meu amigo, um confronto de gigantes contra a equipe do Real Madrid. O super campeão Real Madrid, vai ao campeão da Liga dos Campeões da Europa, vai ser desafiado aí fora de casa, né? O Real Madrid joga fora de casa, joga na Itália contra o campeão italiano Napoli. Isso no Grupo C, né? Grupo C que tem Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlim. Também nesta terça-feira teremos o Salzburg recebendo o Real Sociedad. Jogo também às 13h45. A Internazionale de Milão recebe também nesta terça-feira a equipe do Benfica pelo Grupo D. Grupo D que tem RB Salzburg, Internazionale, Real Sociedad e Benfica. Grupo E, também o grupo E será movimentado amanhã. O Grupo F também, a gente fala amanhã desse confronto, ou desses confrontos. O Grupo G também terá movimentação amanhã. E é isso, né, gente? Os outros jogos a gente fala amanhã e traz também os resultados dos jogos desta terça-feira da Liga dos Campeões da Europa. Eita, só jogão, né, menino? Pensa aí, rapaz. Eu vou acompanhar esse jogo aqui entre Napoli e Real Madrid. E, evidentemente, que os demais jogos também, né? Pra gente saber aí o que aconteceu, para que amanhã, na edição de amanhã do nosso vídeo aqui do meio-dia, a gente traga para vocês que estão ligados com a gente aí essas informações. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo, né? De muita informação do esporte para vocês. Deixa eu mandar um abração aqui pro grande Teca, né, rapaz? Teca tá sempre assistindo a gente aí, então um abração para você, menino. Abraço, obrigado pela companhia. Abraço também pro Renanzinho. O Renanzinho começou a fazer vídeos lá, né, rapaz? Ele manda os vídeos aqui pra titio. Logo, logo eu vou colocar um vídeo aqui do Renan. Vou colocar um vídeo do Renan logo aqui, tá bom? Abraço também pra Crislane. Crislane completou mais um ano de vida ontem, né, Cris? Ó, beijão do titio pra você, viu? Que Deus
continue abençoando muito, muito mesmo a sua vida aí. Muita saúde para você, que Deus te abençoe sempre. Juízo, menina, juízo, juízo e juízo aí, tá? Felicidades mil para você. E para você que assiste aí todos os dias o nosso canal Cristiano Santos Radialista, quer que eu mande também um abraço aqui, um beijo para você? É só deixar nos comentários que eu vou estar mandando alô para vocês aí, tá bom, gente? Obrigado então pelo carinho, pela companhia. Às 18 horas eu volto pra gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil, né, rapaz? Pois é, pra gente fechar essa terça-feira aqui de vídeos no canal Cristiano Santos Radialista. Esquece não, deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, fala no sininho de notificações e marque em todas, Cristiano, para que você não perca nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no seu coração, abraço para vocês também e até a próxima, até daqui a pouquinho às 18 horas, se Deus quiser. Tamo junto!